Olha só, o Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, né, que é o líder da oposição no Senado, ele fez um pedido para a CPMI do INSS bastante interessante, tá? Mas esse pedido aqui poderia ser muito melhor ainda se fosse feito a Polícia Federal para investigar. Eu vou explicar para vocês. O Rogério Marinho fez um pedido à CPMI do INSS perguntando se o Alexandre de Moraes teve acesso aos dados da CPMI do INSS. Por que isso? Vocês lembram que na justificativa dele para dizer que não tinha nada a ver com ele, que ele não tinha nada a ver com isso, não sei o que lá, que o Vorcaro não tinha ligado para ele no dia 17 de novembro, ele falou, não, porque nos dados da CPMI do INSS, as informações estão separadas em planilhas, em pastas. Mas espera aí, o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com o caso do INSS, o caso é do André Mendonça. E o caso está em sigilo. O Alexandre de Moraes não deveria ter acesso a essas informações. Como é que o Alexandre de Moraes sabia que as pastas do INSS estavam organizadas em pastas e não sei o que lá? Como é que ele sabia disso daí, né? Então isso é um problema, tá? Isso gera um problema. Mas eu vou te falar um negócio. Isso daqui pode ser muito mais forte. Por quê? Teria que ser investigado se o Alexandre de Moraes teve acesso ao caso do Vorcaro em qualquer momento, em qualquer base de dados da justiça brasileira. Por que isso? Porque o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com esse caso. Aí imagina o seguinte, no dia 17 de novembro, ele estava conversando com o Vorcaro. Ele tentou desmentir aqui, falou que não conheço, nem sei quem é Vorcaro, não sei o que lá. Mas a gente sabe que pela Rede Globo lá que ele conversou com o Vorcaro. Imagina agora se a gente consegue a informação de que ele fez uma busca, ele ou alguém do gabinete dele fez uma busca nos sistemas da Justiça e do Distrito Federal, né? Porque na época, no dia 17 de novembro, o caso do Vorcaro estava na Justiça, na primeira instância no Distrito Federal. Ele fez uma busca ali e achou o contato do Alexandre de Moraes ou de alguém do gabinete do Alexandre de Moraes acessando essa informação. Isso basicamente confirma que o Alexandre de Moraes estava agindo a mando do Vorcaro, ou seja, seria uma bomba isso daí. Essa questão de ter acesso aos dados da CPI também é importante, porque ele não deveria ter esse acesso, né? Ele está descumprindo o sigilo dessas informações, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro Livre, Daniel Punisher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, pediu que a CPMI do INSS apure se o ministro do STF, Alexandre de Moraes, teve acesso a documentos da investigação sobre o caso do Banco Master de forma irregular. Lembrando, o caso do Banco Master no STF estava com o Toffoli, depois foi passado para o André Mendonça. É um caso que está em sigilo. Se está em sigilo, significa que ninguém mais tem acesso a essas informações. Nem os outros ministros do STF. Eles não podem ficar fuçando, porque eu sou ministro do STF também, quero ver isso aqui. Não pode um ministro fuçar dado de outro ministro, né? E também não deveria ter acesso aos dados da CPMI do INSS. Aqui, ó, o pedido foi feito por um requerimento do qual o Marinho solicita ao presidente da CPMI que questione o Supremo a qual base de dados o gabinete de Moraes teve acesso, né? Então, lembra que quando ele tentou justificar que, não, no dia 17 de novembro, eu não falei com isso não, que isso é mentira, Malu Gaspar está mentindo, porque ela se baseou nos dados que foram para a CPMI do INSS, que estão organizados em pastas, e que a minha pasta não está com essa mensagem, a mensagem está na pasta da Viviane, e não sei o que lá, ou na pasta do senador Irajá, um negócio desse assim. Enfim, ele deu uma desculpa que a gente já mostrou aqui que é totalmente sem sentido, né? Agora, para ele ter dado essa desculpa, ele acessou esses dados, né? Ele viu que estava em pastas e coisa e tal, ele deu uma pesquisa nisso aí. Como? Ele não devia ter acesso a isso. Entendeu? Ou seja, isso aqui já é uma violação de sigilo dele, ele já confirmou a violação de sigilo. Então, a gente já tem confirmado com o Alexandre de Moraes duas acusações gravíssimas, tá? Existe a suspeita de que ele estava agindo a mando do Vorcaro para obstruir a justiça, uma suspeita fortíssima, porque o Vorcaro fez a pergunta, ela conseguiu bloquear, mas como a gente não tem as mensagens do Alexandre de Moraes para o Vorcaro, eu avisei para vocês, né? Depois foi esclarecido isso, né? O programa da PF conseguiu ligar as mensagens que o Vorcaro mandou para o Alexandre de Moraes. Mas as que o Alexandre de Moraes mandou para o Vorcaro, eles não conseguiram abrir, não. Pelo menos até aqui não temos informação nenhuma disso. Então, mas de qualquer forma, assim, é muito suspeito, mas não tem como ter certeza. Porque como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes ainda pode alegar
Ah, não, tava enrolando o cara. Eu não queria que ele fugisse, eu tava enrolando ele, tava respondendo qualquer coisa ali para enrolar ele, não sei o que lá. A gente não tem certeza disso. A gente tem certeza que, ele mentiu na nota dele. Porque ele falou um negócio de pasta e coisa e tal, e o negócio de pasta não tem nada a ver com nada. Malu Gaspar falou que pegou aquela informação direto de peritos da PF, então não teve nada a ver com o CPMI do INSS, e não tem nada a ver com as pastas são meramente uma forma de organização totalmente aleatória dos dados, não tem nenhuma sequência lógica ali. Então, ou seja, a gente sabe que o Alexandre de Moraes mentiu numa declaração em que ele falou sobre essa coisa, né? Isso é batom na cueca, não tem o que dizer. E a gente sabe agora também que ele acessou dados indevidos. É verdade, o que o Rogério Marinho colocou aqui é muito bem colocado. Ele não deveria ter acesso a esses dados da CPMI. Como é que ele sabia que esses dados estavam organizados em pastas e coisa e tal? Como é que ele fez para saber isso? Ele não pode pedir para o André Mendonça. Porque o André Mendonça, que é o relator da coisa, né, ele botou tudo em sigilo. A CPMI do INSS, alguém da CPMI do INSS mandou para o Alexandre de Moraes. Essa pessoa que mandou essa informação quebrou o sigilo, né? Então, ou seja, esse caso aqui é mais um caso importante. Mas pode ser uma coisa pior ainda, né? O que ele fala aqui é só para a questão da nota. Eu não sei, a Polícia Federal está investigando se o Alexandre de Moraes acessou os dados dos processos do Vorcaro em qualquer momento? Porque lembra, em momento algum, esses casos estavam com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não tem nenhum motivo para acessar o processo do Vorcaro, digamos, de forma oficial. Né? A esposa dele até poderia, porque a esposa dele, o escritório da esposa dele era escritório contratado pelo Vorcaro, então, teoricamente, poderia entrar no site lá da Justiça do DF para acessar a informação. A gente sabe que o Vorcaro estava conversando com Alexandre de Moraes para tentar resolver, para bloquear alguma coisa no dia 17 de novembro. Muito provavelmente a prisão dele. A primeira coisa que uma pessoa faria nesse caso é abrir o processo na Justiça de Brasília. O Alexandre de Moraes não vai sentar ele no computador e abrir o processo da Justiça de Brasília. Ele tem um gabinete com um monte de gente, ele vai pedir para alguém do gabinete fazer isso, mas é só ver se tem algum acesso de alguma pessoa no gabinete dele nesse processo do Vorcaro, que se tiver isso, meu amigo, pronto, formou o batom na cueca, no caso também da obstrução de justiça. Evidentemente, o Alexandre de Moraes estava claramente tentando obstruir a justiça, tentando evitar a prisão do Vorcaro. Né? O Vorcaro perguntou, e aí, conseguiu? Né? Conseguiu bloquear, não sei o que lá? Né? E por quê? Porque ele deve ter tentado alguma coisa. Algum contato ele fez, tá? Veja, se não encontrar nada, se não tiver nenhum acesso do gabinete dele nas informações do processo lá na Justiça do Distrito Federal, isso não quer dizer nada. Porque ele pode ter conseguido, pode ter tentado através de outros caminhos. Ele pode ter ligado para alguém e falado, pô, fulano de tal, meu amigo fulano de tal. O Alexandre de Moraes conhece um monte de gente na justiça, né? E um monte de gente gosta de fazer favor para o Alexandre de Moraes, né? Então, pode ter pedido para alguém ver esse processo. O que tem esse processo? Pode ter ligado direto para o juiz. Poderia ligar direto para o juiz para saber isso. Eu acho que ele não faria isso, a menos que fosse um juiz muito próximo dele, porque a verdade é que isso seria uma forma de obstrução. Né? O Alexandre de Moraes ligar para um juiz e falar, ó, fulano, olha só, né? Já é uma forma de obstrução, né? O que eu imagino que pode ter acontecido, e se aconteceu, isso tem registro no sistema de auditoria, e se tem registro no sistema de auditoria, é uma prova cabal, que não precisa nem investigar mais nada, a gente já sabe que o Alexandre de Moraes fez obstrução, é só checar se no gabinete dele ali alguém acessou o processo do Vorcaro no dia 17 de novembro. No que o Vorcaro ligou para o Alexandre de Moraes desesperado, olha só, vou me prender, não sei o que lá, vou ter que ir para Dubai para tentar fechar o negócio, vou anunciar a Fictor aqui, depois vou viajar para tentar fechar o negócio com os estrangeiros, não sei o que lá. Conseguiu bloquear, não sei o que lá, não conseguiu bloquear, né? Mas ele pode ter tentado, ele pode ter entrado na ficha lá. Deixa eu ver o que tem desse cara aqui, né? Esses sistemas da justiça todo registram auditoria de todos os acessos. Todo mundo fica sabendo quem acessou cada registro. Não tem nada de errado. Você pode ser um advogado, está acessando um processo qualquer para ver informação e coisa e tal. Isso aí não tem nada demais. Agora, se o Alexandre de Moraes ou alguém do círculo dele acessou esse processo ali por volta do dia 17 de novembro, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois e coisa e tal, fica muito claro a perseguição. Então acho que tem que checar esse troço mesmo, tá? É uma maneira de ver, de achar aí o batom na cueca do Alexandre de Moraes nessa obstrução de justiça. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, a essa altura, ele já queimou o celular dele completamente. Você acha que o Alexandre de Moraes ainda tem o celular que ele fez essas conversas com o Vorcaro? Essa altura ele já triturou o celular, já mudou até o número do celular, já tá. Esquece, acabou totalmente com o celular dele. Então, as respostas que o Alexandre de Moraes deu para o Vorcaro, a gente não vai ficar sabendo.
E daí ele pode alegar um monte de coisa, falar que eu não estava obstruindo justiça não, estava aqui só batendo um papo com ele, né? Eu vi que o cara estava nervoso, eu fiquei batendo um papo com ele para acalmar ele, para ele não fugir, coisa e tal. Seria uma coisa menos grave do que obstrução de justiça isso, né? É estranho do mesmo jeito, mas é menos grave. Agora, com esse acesso, a gente mataria essa parada, hein? Boa ideia do Rogério Marinho, e o pessoal devia anotar essa minha ideia aí que eu falei para a Polícia Federal, para o André Mendonça, e dar uma investigada aí. Se teve algum acesso do STF nesse processo no dia 17 de novembro, né, na época que estava sendo preso o Vorcaro e coisa e tal, quem é que acessou esse troço, né? Eu imagino que eles estão investigando isso já, né? Imagina. A gente tem essas ideias, assim, a gente fica achando, caramba, pensei aqui agora nisso. O pessoal da Polícia Federal é todo mundo especialista, trabalha nisso há anos, já deve ter pensado nisso no dia 18, começaram a investigar no dia 18 de novembro, dia seguinte da coisa, né? Agora, outra coisa que está engraçada de acompanhar é o pessoal do PT apavorado aqui, ó. Vaza plano de usar o STF para atingir Lula. Ai, porque a inflação e o desemprego estão caindo, o PIB está subindo, está tudo uma maravilha. O Portman fez um monte de números bonitinhos aqui. Como vocês ousam reclamar dos números do Portman? Os números estão ótimos, né? Pobre não vai pagar imposto de renda, o povo está distraído pelo diversionismo midiático e nada a ver. Esse povo brasileiro é injusto, não quer votar no Lula, o Lula é muito bom, né? O povo não quer votar no Lula só porque o Lula roubou dinheiro, né? Que coisa, o cara elogia o Lula pra caramba aqui e fala, não, o que explica essa desconexão, né? E aí fala que é a questão justamente do STF, não é só esse negócio do STF também, mas tem o negócio do Lulinha, tem um negócio de um monte de coisa, as roubalheiras do Lula, tem um monte de merda, né? Aqui, ó. Agora, o pessoal do PT, a culpa é do Moro, meu amigo. O Moro é um arquiteto da nova onda lava-jatista. O Moro, que não é uma porra nenhuma agora, senador lá do Paraná, lá, ele tá lá, vai lá, investiga isso daqui, eu que tô mandando, pode investigar. Ô, meu amigo, pô, por favor, cara, procura um médico, cara, putz grilo. Não, olha só, eu adoraria que o Moro fizesse isso, eu acho que seria ótimo o Moro, né, liderar essa investigação dos caras do STF, porque claramente tem roubalheira nisso daí, né? Mas a verdade é que o Moro não tem como, nem que ele queira ele consegue fazer isso, pô, ele não é mais juiz, né? E o pessoal tá com essa fixação, cara, eu fico imaginando, né, e devem estar num desespero, meu amigo, que coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.